Tudo se passa como se interdições, supressões, fronteiras e limites tivessem sido dispostos de modo a dominar, ao menos em parte, a grande proliferação do discurso, de modo a que sua riqueza fosse aliviada da sua parte mais perigosa e que sua desordem fosse organizada segundo figuras que esquivassem o mais incontrolável. Tudo se passa como se tivessem querido apagar até as marcas de sua irrupção nos jogos do pensamento e da língua. Há, sem dúvida, em nossa sociedade, e imagino que em todas as outras, mas segundo um perfil e facetas diferentes, uma profunda logofobia. Há, sem dúvida, em nossa sociedade, e imagino em todas as outras, mas segundo um perfil e facetas diferentes, uma profunda logofobia, uma espécie de temor surdo desses acontecimentos, dessa massa de coisas ditas, do surgir de todos esses enunciados, de tudo o que possa haver aí de violento, de descontínuo, de combativo, de desordem e de perigoso também, desse grande zumbido incessante e desordenado do discurso. E se quisermos, não digo apagar esse temor, mas analisá-los em suas condições, seu jogo e seus efeitos, é preciso, creio, optar por 3 decisões às quais nosso pensamento resiste um pouco hoje em dia e que correspondem aos 3 grupos de funções que acabo de evocar. Questionar a nossa verdade de verdade, restituir ao discurso seu caráter de acontecimento, suspender, enfim, a soberania do significante. Tais são as tarefas, ou antes, alguns dos temas que regem o trabalho que gostaria de realizar aqui nos próximos anos. Podem-se perceber de imediato certas exigências de método que implicam, primeiramente, um princípio de inversão, lá onde, segundo a tradição, cremos reconhecer a fonte dos discursos e princípio de sua expansão e da sua continuidade, nessas figuras que parecem desempenhar papel positivo como a do autor, da disciplina, da vontade de verdade. É preciso reconhecer, ao contrário, o jogo negativo de um recorte e de uma rarefação do discurso. Mas, uma vez descobertos esses princípios de rarefação, uma vez que se deixe de considerá-los como instância fundamental e criadora, o que se descobre por baixo deles? Dever-se-ia diminuir a plenitude virtual de um mundo de discursos ininterruptos? É aqui que se faz necessário fazer intervir outros princípios de método. Um princípio de descontinuidade. O fato de haver sistemas de rarefação não quer dizer que por baixo deles e para além deles reine um grande discurso ilimitado, contínuo e silencioso, que fosse por eles reprimido e recalcado, e que nós tivéssemos por permissão descobrir, restituindo-lhe, enfim, a palavra. Não se deve imaginar, percorrendo o mundo e entrelaçando-se em todas as suas formas e acontecimentos, um não dito, um impensado que se deveria, enfim, articular ou pensar. Os discursos devem ser tratados como práticas descontínuas, que se cruzam por vezes, mas também se ignoram ou se excluem. Um princípio de especificidade. Não transformar o discurso em um jogo de significações prévias. Não imaginar que o mundo nos apresenta uma face legível que teríamos de decifrar apenas. Ele não é um cúmplice do nosso conhecimento. Não há providência pré-discursiva que o dispõe a nosso favor. Deve-se conceber o discurso como uma violência que fazemos às coisas, como uma prática que lhes impomos em todo o caso. E é nesta prática que os acontecimentos do discurso encontram os princípios de sua regularidade. Quarta regra, a da exterioridade. Não passa do discurso para o seu núcleo interior e escondido, para o âmago de um pensamento ou de uma significação que se manifestariam nele, mas a partir do próprio discurso, de sua aparição e de sua regularidade, passam as condições externas de possibilidade, aquilo que dá lugar à série aleatória desses acontecimentos e fixa suas fronteiras.
4 noções devem servir, portanto, de princípio regulador para a análise: a noção de acontecimento, a de série, a de regularidade, a de condição e de possibilidade. Vemos que se opõe termo a termo, o acontecimento à criação, a série à unidade, a regularidade, a originalidade e a condição de possibilidade à significação. Estas 4 últimas noções, significação, originalidade, unidade e criação, de modo geral, dominaram a história tradicional das ideias, onde, de comum acordo, se procurava o ponto da criação, a unidade de uma obra, de uma época ou de um tema, a marca da originalidade individual e o tesouro indefinido das significações ocultas. Acrescentei apenas 2 observações. Uma concerne a história. Atribui-se muitas vezes à história contemporânea ter suspendido os privilégios concedidos outrora ao acontecimento singular e de ter feito aparecer as estruturas de longa duração. É verdade. Não estou certo, contudo, de que o trabalho dos historiadores tenha sido realizado precisamente nessa direção, ou melhor, não penso que haja como que uma razão inversa entre a contextualização do acontecimento e a análise de longa duração. Parece, ao contrário, que foi por estreitar ao extremo os acontecimentos, por levar o poder da resolução da análise histórica até as mercuriais, às atas notoriais, aos registros paroquiais, aos arquivos portuários, seguidos ano a ano, semana a semana, que se viu desenhar para além das batalhas, dos seus decretos, das dinastias ou das assembleias, fenômenos maciços de alcance secular ou plurissecular. A história, como praticada hoje, não se desvia dos acontecimentos. Ao contrário, alarga sem cessar o campo dos mesmos. Neles, descobre sem cessar novas camadas, mais superficiais ou mais profundas. Isola sempre novos conjuntos, onde eles são, às vezes, numerosos, densos, intercambiáveis, às vezes raros e decisivos. Das variações cotidianas de preço, chega às inflações seculares. Mas o importante é que a história não considera um elemento sem definir a série da qual ele faz parte, sem especificar o modo de análise da qual esta depende, sem procurar conhecer a regularidade dos fenômenos e os limites de probabilidade de sua emergência, sem interrogar-se sobre as variações, as inflexões e as configurações da curva, sem querer determinar as condições das quais dependem. Certamente a história há muito tempo não procura mais compreender os acontecimentos por um jogo de causas e efeitos na unidade informe de um grande devir, vagantemente homogêneo ou rigidamente hierarquizado. Mas não é para reencontrar estruturas anteriores, estranhas, hostis aos acontecimentos. É para estabelecer as séries diversas, entrecruzadas, divergentes, muitas vezes, mas não autônomas, que permitem circunscrever o lugar do acontecimento, as margens de uma contingência, as condições de sua aparição. As noções fundamentais que se impõem agora não são mais as da consciência e da continuidade, com os problemas que lhes são correlatos da liberdade e da causalidade. Não são também as do signo e da estrutura, são as do acontecimento e da série, com o jogo de noções que lhes são ligadas: regularidade, causalidade, descontinuidade, dependência, transformação. É por esse conjunto que essa análise dos discursos sobre o qual estou pensando se articula, não certamente com a temática tradicional que os filósofos de ontem tomam ainda como a história viva, mas com o trabalho efetivo dos historiadores. Mas é por aí que essa análise suscita problemas filosóficos ou teóricos realmente assustadores. Se os discursos devem ser tratados antes como conjuntos de acontecimentos discursivos, que estatuto convém dar a esta noção de acontecimento
que foi tão raramente levada em consideração pelos filósofos. Certamente, o acontecimento não é nem substância nem acidente, nem qualidade nem processo. O acontecimento não é da ordem dos corpos. Entretanto, ele não é imaterial. É sempre no âmbito da materialidade que ele se efetiva, que é efeito. Ele possui seu lugar e consiste na relação coexistência, dispersão, recorte, acumulação, seleção de elementos materiais. Não é o ato nem a propriedade de um corpo. Produz-se com efeito de uma dispersão material. Digamos que a filosofia do acontecimento deveria avançar na direção paradoxal, à primeira vista, de um materialismo do incorporal. Por outro lado, se os acontecimentos discursivos devem ser tratados como séries homogêneas, mas descontínuas, umas em relação às outras, que estatuto convém dar este descontínuo? Não se trata, bem entendido, nem de sucessão dos instantes do tempo, nem da pluralidade dos diversos sujeitos pensantes. Trata-se de cisuras que rompem o instante e dispersam o sujeito em uma pluralidade de posições e de funções possíveis. Tal continuidade golpeia e invalida as menores unidades tradicionalmente reconhecidas ou as mais facilmente contestadas, o instante e o sujeito. E por debaixo deles, independentemente deles, é preciso conceber entre essas séries descontínuas relações que não são da ordem da sucessão ou da simultaneidade em uma ou várias consciência. É preciso elaborar, fora das filosofias do sujeito e do tempo, uma teoria das sistematicidades descontínuas. Se é verdade que essas séries discursivas e descontínuas têm cada uma, entre certos limites, sua regularidade, sem dúvida não é menos possível estabelecer, entre os elementos que os constituem, nexos de causalidade mecânica ou de necessidade ideal. É preciso aceitar, introduzir a causalidade como categoria na produção dos acontecimentos. Aí também se faz sentir a ausência de uma teoria que permita pensar as relações do acaso e do pensamento, de sorte que o tênue deslocamento que se propõe praticar na história das ideias e que consiste em tratar não das representações que pode haver por trás dos discursos, mas dos discursos como séries regulares e distintas de acontecimentos, este tênue deslocamento temo reconhecer nele como que uma pequena ou talvez odiosa engrenagem que permite introduzir na raiz mesma do pensamento o acaso, o descontínuo e a materialidade. Tríplice perigo que certa forma de história procura conjurar, narrando o desenrolar contínuo de uma necessidade ideal. Três noções que deveriam permitir ligar a prática dos historiadores à história dos sistemas de pensamento. Três direções que o trabalho de elaboração teórica deverá seguir. Seguindo esses princípios e referindo-me a esse horizonte, as análises que me proponho fazer se dispõem segundo dois conjuntos. De uma parte, o conjunto crítico, que põe em prática o princípio da inversão, procurar cercar as formas da exclusão, da limitação, da apropriação de que falava há pouco, mostrar como se formaram para responder a que necessidades, como se modificaram e se deslocaram, que força exercem efetivamente, em que medida foram contornadas. De outra parte, o conjunto genealógico, que põe em prática os três outros princípios, como se formaram através, apesar ou com o apoio desses sistemas de coerção, séries de discursos, qual foi a norma específica de cada uma e quais foram as condições de aparição, de crescimento, de variação. O conjunto crítico primeiro, um primeiro grupo de análise poderia versar sobre o que designei como funções de exclusão. Aconteceu-me outrora estudar uma e por um período determinado. Tratava-se da separação entre loucura,
e razão na época clássica. Mais tarde, poderíamos procurar analisar um sistema de interdição de linguagem, o que concerne a sexualidade desde o século XVI até o século XIX. Tratar-se-ia de ver, não sem dúvida, como ele progressivamente e felizmente se apagou, mas como se deslocou, se rearticulou a partir de uma prática de confissão em que as condutas proibidas eram nomeadas, classificadas, hierarquizadas e da maneira a mais explícita até a aparição inicialmente bem tímida, bem retardada da temática sexual na medicina e na psiquiatria do século XIX. Não são estes senão marcos um pouco simbólicos, mas ainda se pode desde já apostar que as escansões não são aquelas que se crê, e que as interdições não ocuparam sequer o lugar que se imagina. De imediato, é ao terceiro sistema de exclusão que gostaria de me ater. Vou encará-lo de duas maneiras. Por um lado, gostaria de tentar perceber como se realizou, mas também como se repetiu, se reconduziu, se deslocou essa escolha da verdade no interior da qual nos encontramos, mas que renovamos continuamente. Situar-me-ei, primeiro, na época da sofística e de seu início com Sócrates, ou, ao menos, com a filosofia platônica, para ver como o discurso eficaz, o discurso ritual, carregado de poderes e de perigos, ordenou-se aos poucos em uma separação entre discurso verdadeiro e discurso falso. Em seguida, vou situar-me na passagem do século XVI para o século XVII, na época em que apareceu, principalmente na Inglaterra, uma ciência do olhar, da observação, da verificação, uma certa filosofia natural inseparável, sem dúvida, do surgimento de novas estruturas políticas, inseparável também da ideologia religiosa, nova forma, por certo, da vontade de saber. O terceiro ponto de referência será o início do século XIX, com grandes atos fundadores da ciência moderna, a formação de uma sociedade industrial e a ideologia positivista que a acompanha. 3 cortes na morfologia da nossa vontade de saber. 3 etapas de nosso filisteísmo. Gostaria também de retomar a mesma questão, mas sobre um ângulo bem diferente. Medir o efeito de um discurso com pretensão científica, discurso médico, psiquiátrico, discurso sociológico também, sobre o conjunto de práticas e de discursos prescritivos que o sistema penal constitui. É o estudo das perícias psiquiátricas e de seu papel na penalidade que servirá de ponto de partida e de material básico para essa análise. É ainda nessa perspectiva científica, mas em outro nível, que se deveria fazer a análise dos procedimentos de limitação dos discursos, dentre os quais designei há pouco o princípio do autor, o do comentário e o da disciplina. Nesta perspectiva, se pode conceber um certo número de estudos. Penso, por exemplo, em uma análise que versasse sobre a história da medicina do século XVI e do século XIX. Não se trataria de assinalar as descobertas feitas ou os conceitos elaborados, mas de detectar na construção do discurso médico, mas também em toda a instituição que o sustenta, transmite e reforça, como funcionaram os princípios do autor, do comentário e da disciplina. Procurar saber como vigorou o princípio do grande autor, Hipócrates, Galeno, é certo, mas também Paracelso, Sidenham, o Boerhaave, como se excedeu em pleno século XIX a prática do aforismo e do comentário, como aos poucos foi substituída pela prática do acaso, da coleta de casos, da aprendizagem clínica a partir de um caso concreto. Conforme que modelo, afinal, a medicina procurou constituir-se como disciplina, apoiando-se primeiramente na história natural, em seguida na anatomia e na biologia. Poderíamos também considerar a maneira pela qual a crítica e a história literária nos séculos XVII e XIX
constituíram o personagem do autor e a figura da obra, utilizando, modificando e deslocando os procedimentos da exegese religiosa, da crítica bíblica, da hagiografia, das vidas históricas ou lendárias, da autobiografia e das memórias. Será preciso também, um dia, estudar o papel que Freud desempenha no saber psicanalítico, muito diferentemente, sem dúvida, do papel de Newton na física e de todos os fundadores de medicina. Muito diferentemente também do que pode desempenhar um autor no campo do discurso filosófico, mesmo que estivesse como Kant na origem de outra maneira de filosofar. Eis, portanto, alguns projetos para o aspecto crítico da tarefa, para a análise das distâncias de controle discursivo. Quanto ao aspecto genealógico, este concerne a forma efetiva dos discursos, quer no interior dos limites do controle, quer no exterior, quer na maior parte das vezes de um lado e de outro da delimitação. A crítica analisa os processos de rarefação, mas também de reagrupamento e de unificação dos discursos. A genealogia estuda sua formação ao mesmo tempo dispersa, descontínua, regular. Na verdade, essas duas tarefas não são nunca inteiramente separáveis. Não há, de um lado, as formas de rejeição, da exclusão, do reagrupamento ou da atribuição, e do outro, em nível mais profundo, o surgimento espontâneo dos discursos que logo antes ou depois de sua manifestação são submetidos à seleção e ao controle. A formação regular do discurso pode integrar, sobre certas condições e até certo ponto, os procedimentos do controle. É o que se passa, por exemplo, quando uma disciplina toma forma de estatuto de discurso científico. E, inversamente, as figuras de controle podem tomar corpo no interior de uma formação discursiva. Assim, a crítica literária como discurso constitutivo do autor, de sorte que toda tarefa crítica, pondo em questão as instâncias do controle, deve analisar ao mesmo tempo as regularidades discursivas através das quais elas se formam, e toda descrição genealógica deve levar em conta os limites que interferem nas formações reais. Entre o empreendimento crítico e o empreendimento genealógico, a diferença não é tanto de objeto ou de domínio, mas sim do ponto de ataque, de perspectiva de delimitação. Há pouco eu evocava um estudo possível, o das interdições que atingem o discurso da sexualidade. Seria difícil e abstrato, em todo caso, compreender esse discurso sem analisar ao mesmo tempo os conjuntos dos discursos literários, religiosos ou éticos, biológicos e médicos, jurídicos igualmente, nos quais se trata da sexualidade, nos quais esta se acha nomeada, descrita, metaforizada, explicada, julgada. Estamos muito longe de haver constituído um discurso unitário e regular da sexualidade. Talvez não cheguemos nunca a isso, e quem sabe não estejamos indo nessa direção. As interdições não têm a mesma forma e não interferem do mesmo modo no discurso literário e no da medicina, no da psiquiatria e no da direção de consciência. É inversamente, essas diferentes irregularidades discursivas não reforçam, não contornam ou não deslocam os interditos da mesma maneira. O estudo só poderá ser feito, portanto, conforme pluralidades de séries nas quais interfiram interditos que, ao menos em parte, sejam diferentes em cada uma delas. Poderíamos considerar também as séries de discursos que nos séculos 17 e 18 referem-se à riqueza e à pobreza, à moeda, à produção do comércio. Trata-se, então, de conjunto de enunciados muito heterogêneos, formados pelos ricos e pelos pobres, pelos sábios e pelos ignorantes,
protestantes ou católicos, oficiais do rei, comerciantes ou moralistas. Cada qual tem sua forma de regularidade e, igualmente, seus sistemas de coerção. Nenhum deles figura exatamente essa outra forma de regularidade discursiva que tomará forma de uma disciplina e chamar-se-á análise das riquezas, depois economia política, e contudo, a partir deles que uma nova regularidade se formou, retomando ou excluindo, justificando ou descartando alguns dos seus enunciados. Pode-se pensar também em um estudo que trataria dos discursos sobre a hereditariedade, tais como podem ser encontrados, repartidos e dispersos até o início do século XX, em meio a disciplinas, observações técnicas e receitas diversas. Seria preciso mostrar, então, mediante que o jogo de articulação, essas séries se recompuseram, finalmente na figura epistemologicamente coerente e reconhecida pela instituição da genética. Esse é o trabalho que acaba de ser feito por François Jacob, com um brilho e uma ciência inigualáveis. Assim, as descrições críticas e as descrições genealógicas devem alternar-se, apoiar-se umas nas outras e se completarem. A parte crítica da análise liga-se aos sistemas de recobrimento do discurso. Procura detectar, destacar esses princípios de ordenamento, de exclusão, de rarefação de discurso, digamos, jogando com as palavras que ela pratica uma desenvoltura aplicada. A parte genealógica da análise se detém, em contrapartida, nas séries da formação efetiva do discurso. Procura apreendê-lo em seu poder de afirmação, e por aí entendo, não um poder que se aporia ao poder de negar, mas ao poder de constituir domínios do objeto, a propósito dos quais se deveria afirmar ou negar proposições verdadeiras ou falsas. Chamemos de positividades esses domínios de objetos e digamos, para jogar uma segunda vez com as palavras, que, se o estilo crítico é o da desenvoltura estudiosa, o humor genealógico será o de um positivismo feliz. Em todo caso, uma coisa ao menos deve ser sublinhada. A análise do discurso, assim entendida, não desvenda a universalidade de um sentido. Ela mostra, à luz do dia, o jogo da rarefação imposta, como um poder fundamental de afirmação. Rarefação e afirmação. Rarefação, enfim, da afirmação e não da generosidade contínua do sentido, e não monarquia do significante. E agora, os que têm lacunas de vocabulário que digam, se isso lhe soar melhor, que isso é estruturalismo. Sei bem que não poderia empreender essas pesquisas, cujo esboço tentei apresentar-lhes, se não tivesse para deles me valer modelos e apoios. Creio que devo muito a M. Dumésio, pois foi ele que me incentivou ao trabalho em uma idade em que eu ainda acreditava que escrever é um prazer. Mas devo muito também à sua obra, que me perdoe se afastei de seu sentido ou desviei de rigor esses textos que são seus e que nos dominam hoje. Foi ele que me ensinou a analisar a economia interna de um discurso de modo totalmente diferente dos métodos de exegese tradicional ou do formalismo linguístico. Foi ele que me ensinou a detectar, de um discurso ao outro, pelo jogo das comparações, o sistema das correlações funcionais. Foi ele que me ensinou como descrever as transformações de um discurso e as relações com a instituição. Se eu quis aplicar tal método a discursos totalmente diferentes das narrativas lendárias ou míticas, essa ideia me ocorreu sem dúvida pelo fato de eu ter diante dos meus olhos os trabalhos dos historiadores das ciências e, sobretudo,
de M. Canguilhem, M. Canguilhem.